Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, é fundamental para qualquer empresa de segurança eletrônica: a gestão de contratos. Mas não daquele jeito chato, burocrático. O nosso foco aqui é entender como transformar o que muitas vezes é só um papel na gaveta num verdadeiro motor de receita previsível. E para começar, já vamos com essa pergunta, que é uma provocação mesmo. Pensa aí com sinceridade. Hoje, o contrato da sua empresa é o quê? É só um documento guardado que só serve para consulta de vez em quando? Ou ele está de fato trabalhando a favor do negócio, gerando receita de forma inteligente? É essa virada de chave que a gente vai explorar agora. No fundo, a gente está falando de duas maneiras de enxergar a mesma coisa. De um lado tem a abordagem tradicional, aquela mais reativa, estática, sabe? E do outro uma abordagem nova, muito mais dinâmica e proativa. E a diferença entre as duas é, basicamente, a diferença entre ficar parado no tempo e conseguir crescer de verdade. Agora, olha só que interessante esse comparativo. Muitas empresas fecham um contrato novo e comemoram, o que é ótimo, mas, sem nem perceber, começam a perder dinheiro logo em seguida, na própria gestão desse contrato. O processo manual leva a erro, esquecimento de reajuste e, no final do dia, é receita que está indo embora. A virada começa quando o contrato deixa de ser um pedaço de papel para virar um ativo digital. E o pior de tudo é que essa perda de receita muitas vezes é um prejuízo invisível. É aquele dinheiro que vai escorrendo pelos dedos, sabe? Por causa de pequenas falhas no processo que a gente nem nota na correria do dia a dia. Então, vamos dar uma olhada onde é que esse dinheiro se perde. Vamos fazer um exercício rápido. Como é que o processo funciona hoje? Um cliente novo chega, aí alguém cadastra ele no financeiro. Depois tem que cadastrar de novo no software de monitoramento. E muitas vezes ainda vai para uma planinha de controle. Cada etapa manual dessas é uma chance de dar erro, de duplicar a informação e, claro, um baita desperdício de tempo. E tem mais um ponto que dói no bolso: o reajuste anual. Aquele reajuste pelo IGPM e IPCA, como é que isso é controlado? Se for na mão, contrato por contrato, numa planilha, quantos reajustes acabam sendo esquecidos pelo caminho? Essa falta de automação vai comendo a margem de lucro ano após ano, de pouquinho em pouquinho. E tudo isso nos leva a este conceito, o ralo de dinheiro. O que é isso? É exatamente o prejuízo que nasce da falta de comunicação entre o financeiro e a operação. O exemplo mais clássico é esse. O cliente para de pagar, o financeiro até sabe, mas a central de monitoramento não é avisada e continua prestando serviço. Ou seja, a empresa está trabalhando de graça e às vezes nem percebe. E o impacto disso é, olha, gigantesco. As empresas podem reduzir em até 90% a quantidade de clientes que são monitorados, mas não estão sendo cobrados. 90%. É só integrar os sistemas. Agora, pare e pensa no impacto que isso teria no caixa da empresa. Bom, se o problema é tão grande e custa tão caro, a gente precisa falar da solução, né? E ela passa, sem dúvida, por uma visão integrada, onde tudo se conversa. Vamos entender como isso funciona. Então, imagine o cenário ideal. E se o seu sistema de gestão, o seu ERP, conversasse em tempo real, sozinho, com o software de monitoramento? Pensa no mundo onde o financeiro e a operação estão perfeitamente sincronizados, onde um cliente que fica inadimplente no sistema financeiro já gera um alerta automático para suspender o serviço na central. É exatamente essa dor que a tecnologia resolve. E a peça que faz essa engrenagem toda girar é essa aqui. A N1 Sistemas atua como o motor dessa integração. Através de uma API, que é como se fosse um tradutor universal, ela conecta o sistema de gestão, o financeiro, com os principais softwares de monitoramento do mercado, como Segware, ZNS, Money. A comunicação é direta, automática e em tempo real. Na prática, o que isso significa? Primeiro, faturamento em lote. Com um clique, você processa milhares de contratos, já aplicando os reajustes, enviando nota fiscal e boleto. Segundo, assinatura digital. Chega de papelada, tudo é resolvido digitalmente. Terceiro, e importantíssimo, bloqueio automático. O cliente ficou inadimplente, o sistema já avisa a central para suspender. Acabou o trabalho de graça. E quarto, uma gestão fiscal inteligente, que separa o que é locação e o que é serviço para economizar impostos de forma totalmente legal. Mas olha, a gente não está falando só de ser mais eficiente, a gente está falando de usar os dados que esses processos geram para ter inteligência de negócio. É usar a informação para tomar decisões mais espertas e estratégicas. Eu adoro essa frase. A ideia não é entregar um monte de relatórios complicados que ninguém vai ler. A proposta é oferecer uma direção autônoma, como se fosse um Waze ou um piloto automático para o seu negócio, mostrando os melhores caminhos, os riscos e as oportunidades.
E aqui está um exemplo muito prático disso. Uma análise de churn, ou seja, de cancelamentos. Em vez de só comemorar os clientes que entraram, o sistema te mostra lado a lado em tempo real quantos entraram e quantos saíram. Isso te dá o pulso da saúde da sua base de clientes e permite que você haja rápido se notar que está perdendo mais gente do que deveria. E a melhor parte é a mobilidade. Todos esses indicadores super importantes, como ticket médio, análise de cancelamento, até uma projeção de fluxo de caixa, tudo isso fica disponível na palma da mão, no celular. É o poder da análise de dados, do Power BI, trabalhando para o seu negócio, em qualquer lugar, a qualquer hora. Bom, e a gente chega na consequência lógica de tudo isso que a gente conversou. Quando você junta automação, integração e inteligência, o resultado é uma receita blindada, muito mais segura e previsível. Então, para resumir, os benefícios estratégicos são muito claros. Primeiro, a proteção da receita, garantindo que todo serviço prestado seja de fato cobrado. Segundo, a previsibilidade, para poder tomar decisões com mais segurança. Terceiro, a eficiência fiscal, que aumenta a margem de lucro. E por último, um dos mais importantes, escalabilidade. A empresa pode crescer, pode dobrar o número de clientes sem precisar dobrar a equipe administrativa junto. E para a gente fechar, fica essa mensagem final. A gestão de contratos não precisa ser sinônimo de burocracia. Com as ferramentas certas, a sua carteira de clientes se transforma num verdadeiro motor de receita previsível, blindado contra erros e pronto para o crescimento. A tecnologia para fazer isso acontecer já existe e está ao alcance.